Já estamos de volta com o programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação aqui no programa O Mundo da Criança. Obrigado pela audiência, você que acompanha o nosso canal 4, Universo 4. E a gente está aqui falando hoje sobre a toxoplasmose congênita, né? A gente já aprendeu um pouco aí no primeiro bloco como é que se adquire, né? O que é, quais as consequências e o mais importante, né? Quem acaba sendo acometido geralmente, onde aparece, né? Num bebê, porque a mamãe acabou se contaminando aí durante a gestação. Não é isso, doutor? Isso que nós mencionamos. A seriedade com que nós devemos encarar e tratar esse assunto é que nós queremos provocar o telespectador a pensar. Tanta coisa para pensar, mas a motivação, como nós dissemos no início, mas é que a gente tem visto assim, tantos agravos no cérebro, tantos agravos permanentes, tantas situações graves relacionadas à gestação, relacionados ao parto, ou até situações genéticas graves, importantes, né? E a toxoplasmose faz parte desse contexto que coloca o feto em risco, né? Com sequelas importantes. E aí a gente quer motivar você a pensar no assunto, a levar a sério e entender por quê, como é que adquire uma toxoplasmose congênita. E aí, realmente, a gente tem que mencionar do risco de ter o gato, que é o habitat natural do Toxoplasma gondii, é o gato e o leão. Como eu sei que você não tem leão em casa, você fica aí correndo risco com o gato. Onça até tem bastante, mas leão não. Onça tem. Os homens são mais bonzinhos, bem mais. Mas as mulheres é que são onças. Mas vamos passar a tela seguinte aí que nós estávamos falando sobre essa maneira você que se contamina. Agora veja bem, Marcos, olha. Se você tem uma infecção no primeiro trimestre de gestação, você tem, 17% dos recém-nascidos serão infectados. Aí em torno de 20%, sabe? Olha, com doença grave. Esse momento, assim, início de gravidez, primeiro trimestre, o bebê não tem sistema imunológico, não tem mecanismo de defesa e a doença vai ser grave. Doença grave é comprometimento do cérebro, hidrocefalia, corioretinite, malformações, coisas que dão sequelas importantes. Agora, se você vai lá para o final da gravidez, essa doença é mais leve, porque o menino já tem, a criança, o bebê já tem um sistema imunológico melhor e, como nós dissemos, pode não ter sintoma nenhum. Às vezes alguma coisinha, mas a maioria é inaparente ao nascimento, você não fica sabendo que a criança teve ou que está com a doença. Como nós soubemos nesse caso que mencionamos, de uma toxoplasmose congênita diagnosticado pelo teste do pezinho. Então, o teste do pezinho ampliado, sempre as pessoas perguntam, você aconselha a fazer o teste do pezinho ampliado? Aconselhamos fazer o teste do pezinho ampliado. Poxa, como é bom. Porque você tem alguns recursos que realmente podem fazer diferenças. Agora, essas crianças que nascem sem diagnóstico, porque a criança é normal, você não percebe nada, a criança não tem febre, a criança não, ela tem até um desenvolvimento neuropsicomotor normal, quer dizer, ela vai firmar o pescoço na época certa, ela nasceu e mama e suga e tal, aquelas coisas todas normais, e ela pode ter toxoplasmose. Então, são sintomas que não aparecem, o médico não consegue saber que ela possa ter toxoplasmose. No entanto, veja a última frase, ela, se não tratadas, podem apresentar corioretinite lá na adolescência, numa fase posterior da vida. Isso, corioretinite, o que é? A retina doente, a retina infeccionada, a retina inflamada, o que pode estar próximo de cegueira. Sim? Dependendo do grau de acometimento, pode estar próximo de cegueira. E é isso que a gente quer mencionar nesse outro slide, mas características clínicas. Olha, primeiro, alterações neurológicas importantes, alterações oftalmológicas. E aí, essas alterações neurológicas e oftalmológicas, tem lá a chamada tríade clássica da toxoplasmose congênita. Corioretinite, retina doente, retina infeccionada, hidrocefalia, criança nasce precisando de colocar válvula, ou calcificações cerebrais. O cérebro fica cheio de nódulos de cálcio e isso tudo acaba agravando o cérebro, acaba alterando o cérebro
e realmente você vai ter comprometimentos importantes do cérebro com repercussão no desenvolvimento neuropsicomotor. Você vai passar a ter um problema. Como é que começou isso? A transmissão de fezes de gato passando esse bicho, esse protozoário chamado Toxoplasma gondii. Então, quem é que transmite? Em primeiro lugar, o gato, gente. Aí tem outros sintomas que podem acontecer. Prematuridade, retardo do crescimento intraútero, anemia, icterícia, surdez, porque o nervo auditivo também pode ser comprometido. Então, veja que a toxoplasmose congênita, gente, vamos olhar para ela, é sério, vamos prevenir, porque essa é o nosso programa de hoje, é para motivar você a cuidar desse aspecto, né? Aquilo que nós falamos, é o exame que se faz, é esse IgG e IgM para a toxoplasmose. Se você tem os dois negativos, ausência de infecção, por favor, grávida, se você tem IgG negativo, IgM negativo, você está exposta. Você não tem infecção, mas você está exposta a adquirir infecção. Se você tem IgM positivo e IgG negativo, você está doente agora, certo? Se você tem IgM e IgG positivas, você tem reinfecção recente. Você teve doente há pouco tempo. Se você tem IgM negativo e IgG positivo, você tem uma infecção crônica, mas você está imunizado. Então, esse é o ideal para a grávida. Negativo e IgG positivo. Então, ela está lá, teve contato, o sistema imunológico funcionou e ela está protegida. Então, o que eu chamo a atenção muito é assim, olha, eu não tenho nem IgG, que bom, não. Tá? Não tem IgG. Não, se não tem IgG positivo, vamos ficar preocupados. Pode ir para o outro, nós vamos ler, estamos chegando já no finalzinho, mas se os lactentes forem tratados de imediato, os sintomas desaparecem e eles podem desenvolver-se normalmente, quer dizer, não vai acontecer nada, certo? É uma doença, e você perguntou muito bem, que nós vimos falar, que não tem como prevenir com vacina, certo? Você tem que prevenir sabendo o que você tem que fazer. Grávida, IgG negativo, olha, cuidado com o que você come. Tem vários pratos, mas que hoje, assim, carne mal cozida mesmo. É uma delícia, mas não precisa comer sangrando. Vai passar, não precisa comer sangrando, não. Depois da gravidez. Tá grávida, bem torradinha, tá? O sashimi é outra coisa importante, né? Tudo que tá cru não... Tá cru não deve, nem ovos cozidos você não deve. As verduras devem tomar cuidado. Mas o grande foco é realmente assim, se você tem alguma possibilidade de ter gato em casa. E aí, assim, fez lá o exame, por exemplo, você vê que você toma cuidado e vai fazendo no meio também e no final, é isso, né, doutor? Exatamente. Porque às vezes só faz no começo... E foge do gato. Foge do gato. Se só faz no começo e depois se aconteceu com essa daí no final. Como essa história que nós contamos. Ela se contaminou no último mês. Certo? E aí a criança nasceu com a toxoplasmose e nós estamos tratando, e vamos tratar ela por 1 ano. E aí ela vai ficar legal, ela não vai ter sequela. Mas realmente vai ter que tomar remédio muito tempo. Então, doença séria, doença importante, toxoplasmose congênita. Legal, a gente chega no final do programa O Mundo da Criança de hoje, falando sobre toxoplasmose congênita. Você pode conferir... A língua minha. Já desenrolei. Você pode assistir esse programa na reprise, mas pode conferir também no site www.franciscoagostinho.com.br a partir de terça-feira. www.franciscoagostinho.com.br. E aí, é claro, nós desejamos um final de semana muito feliz para você e que você continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós e até a próxima.
Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre.